Bom dia, internautas. Hoje, dia 29 de março, nós vamos aqui conversar sobre a guerra Rússia-Ucrânia. E mais do que isso, né? Porque é um conflito tão distante, as relações que isso tem com o Brasil e envolve também relações com China, União Europeia e Estados Unidos. Então vamos lá, vamos começar primeiro entendendo a importância da Ucrânia a nível mundial, porque um conflito dessa natureza, né, em geral, não afeta muito a realidade como a do Brasil, um país tão distante. Então, por que no caso a gente perde tanto tempo, a mídia trazendo informações, qual a relação disso com o Brasil? Então a gente precisa começar entendendo um pouco a Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos do mundo. No ano de 2021, ou seja, antes da guerra, as exportações de cereais ucranianas chegaram a quase 28 bilhões de dólares. O que a Ucrânia exporta? Basicamente semente de girassol, milho e trigo. Para que todo mundo entenda o impacto de você tirar um produtor dessa importância do mercado, porque foi retirado, porque a Rússia cercou os portos da Ucrânia e impede a saída de grãos. Eles até fizeram um acordo para voltar a ter uma pequena exportação ucraniana, mas nada perto do que ela exportava antes da guerra. Quando você tira um produtor desse porte do mercado de trigo e milho, a gente tem impacto sobre o preço do pão nosso de cada dia no mundo inteiro, né? Porque o trigo tende a subir. E o milho é fundamental na produção de rações. Trigo é o pão, o milho é a carne, porque ele é fundamental para a produção de aves e bovinos, né? Você usa ali para fazer ração. Então, essa é a importância da Ucrânia, que afeta países como o Brasil e outros. Por outro lado, você tem, se somar com as exportações russas, Rússia e Ucrânia estão entre os dois maiores exportadores de cereais somados, né? Os 5 maiores produtores de grãos do mundo: China, Estados Unidos. Estados Unidos é o maior produtor de milho, disparado, né? A China é o maior produtor de arroz. O Brasil, o maior produtor de soja. Todos os outros produzem também outros grãos, mas basicamente os maiores, né? A Índia, que também é um grande produtor de arroz, e a Rússia, né? Um grande produtor de trigo. Então, esses são os países maiores produtores de grãos. Tem um outro impacto essa guerra. A Rússia está entre os maiores produtores de petróleo. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo. Vamos lá, os produtores de petróleo. Estados Unidos tem 18% da produção mundial, 18,6% da produção mundial. A Arábia Saudita tem 12,5% da produção mundial. Depois vem a Rússia com 12,1% da produção mundial. Depois o Canadá, depois o Iraque. Mas aí já proporções menores. O Canadá, por exemplo, é 5,8% da produção mundial. O Brasil aparece bem entre os produtores mundiais de petróleo. O Brasil é o 9º maior produtor mundial de petróleo. Nós produzimos 3,5% do petróleo mundial. Então a gente está vendo aí que a gente tem um confronto que, de um lado, você tem um importante produtor de grãos e, de outro lado, você tem um dos maiores produtores de petróleo. Uma das primeiras tentativas que a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar que inclui os Estados Unidos, vários países europeus e outros países pelo mundo, né, mas como o conflito está muito ali no leste europeu, é importante para a gente pensar aqui a OTAN enquanto países, a aliança Estados Unidos como países da Europa. Essa aliança é uma aliança militar e propôs retaliações à Rússia, né? A União Europeia, que são a união dos países europeus, a União Econômica, retirou as compras de petróleo e gás da Rússia.
Isso se torna um problema importante para os russos, mas mais importante ainda para os europeus, porque os russos podem compensar isso buscando outros grandes compradores, como por exemplo a China. No entanto, a União Europeia, para repor o petróleo e o gás que ela deixa de comprar da Rússia, ela tem que buscar fornecedores muito mais distantes. Lembre-se, a Rússia está na Europa, né? Então ela tem gasodutos, né? Gasodutos são grandes condutos por terra de gás, ligando, por exemplo, a Alemanha. A indústria alemã é basicamente movida a gás russo. Então a Alemanha perde competitividade diante de outros produtores de produtos industriais, porque a energia fica mais cara, porque tem que vir de mais longe, porque tem problemas logísticos. Então a gente já está vendo aí que essa guerra traz consequências para os países que se opuseram à posição russa. Mas vamos lá, vamos entender aqui por que os russos invadiram a Ucrânia. O que está por trás disso? Eu preparei aqui uma colinha aqui. A gente pode entender, os russos eles tinham um império, né, que era o Império Czarista, até 1917, quando eles tiveram a Revolução, os trabalhadores lá organizados pelo Partido Comunista tomaram o poder. E aí você tem uma fase de declínio, né, forte, eles perdem pedaços enormes do Império Russo, né? Eles foram invadidos, houve uma grande guerra civil na Rússia, eles foram invadidos por militares que eram ligados ao Czar, apoiados por Inglaterra, apoiados pelos Estados Unidos, apoiados pela França. Então esse é o período aí de 1917, 1920. Esse é um período muito turbulento em que o Império Russo encolhe, né? O Império Russo encolhe mais ainda, né, a União Soviética, que era o que sucedeu o Império Czarista, com a invasão dos alemães, né? Os alemães chegaram às portas de Moscou, né, ocuparam pedaços importantes no Mar Negro, ocuparam a própria Ucrânia, né? Depois você tem a vitória dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial, que expande de novo o território que não era russo exatamente, mas era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram governos instalados em países como, por exemplo, a própria Ucrânia, que eram ligados aqui aos russos, né, propriamente dito, através de serem partidos muito próximos, partidos comunistas locais muito próximos ao partido que controlava a Rússia em si. E aí a gente tem aí uma crise durante o governo Gorbachev, que encolhe profundamente essas repúblicas socialistas soviéticas, se separam, né, acaba a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e você fica com a Rússia, né? A Ucrânia é um dos países que proclamam aí sua independência e vários outros. Então esse é um período a gente está falando de expansão, declínio, né? E aí estamos num momento de declínio muito forte, por conta da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem. Passado isso, a gente tem o governo Putin, os vários períodos do Putin. O Putin vem renovando seu mandato. Volta uma expansão da Rússia, uma importante expansão russa. Alguns países voltaram a fazer, se não uma união das repúblicas, mas acordos, transitar em torno da economia russa, e isso leva a OTAN, que é comandada pelos Estados Unidos, que é essa aliança militar, que tinha se despreocupado da Rússia, indo voltarem a tentar reduzir o poder russo, cercar a Rússia. Para que vocês entendam, a Ucrânia é fronteiriça
com a Rússia. A Suécia é fronteiriça com a Rússia. A Finlândia é fronteiriça com a Rússia. E esses países todos, a Ucrânia entrou na OTAN, por mais que a Rússia pedisse a neutralidade da Ucrânia. Então a Rússia começa a ver a instalação de mísseis, bases militares nas suas fronteiras. E ela sempre disse que iria reagir a esse cerco militar. Muito bem, então aí a gente tem o primeiro grande elemento de tensionamento das relações entre Ucrânia e Rússia, né? E OTAN com a Rússia, né? A União Europeia com a Rússia. E os Estados Unidos por trás o tempo todo, porque eles são os maiores... a maior parte dos recursos financeiros da OTAN e também militares vem dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente está tendo, e aí a gente vai retomar lá uma história antiga da Ucrânia, né, que está ligada a uma coisa muito contemporânea, que é o crescimento da extrema-direita mundial. Né? A extrema-direita hoje cresce em países como a própria Suécia, que a gente acabou de citar, com os Estados Unidos, com a vitória do Trump, cresceu no Brasil, todo mundo viu aqui o que foi o governo Bolsonaro. Então nós estamos diante de um fenômeno mundial. E esse fenômeno na Ucrânia, ele encontra uma repercussão muito grande. A Ucrânia teve um sujeito chamado Stefan Bandera. Esse sujeito nasceu no começo do século XX, ele é do começo do século, e sempre se opôs a Ucrânia fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele era uma pessoa de extrema direita, né? Quando os nazistas ocupam a Ucrânia, ele primeiro é preso, mas depois os nazistas percebem que ele pode ser mais útil, solto. Ele é solto. O sonho dele é uma Ucrânia independente, mas ligada aos nazistas. Né? Ele era fortemente antissemita. Né? Para vocês terem uma ideia, antes da invasão nazista, 17% dos ucranianos eram de origem judaica. Era 1,5 milhão. 1 milhão foram assassinados pelos nazistas. Então esse é o quadro em que a Ucrânia participa da Segunda Guerra, ao mesmo tempo que você tem os comunistas ucranianos resistindo aos nazistas, né? Você tem a extrema-direita ucraniana sendo colaboradora dos nazistas. Eles lutam até o final, né, ao lado dos nazistas. Então esse é o quadro. A extrema-direita hoje transforma Bandera, Stefan Bandera, num ícone nacional, né? Um homem responsável pela morte de 1 milhão de judeus. Né? E aí a extrema-direita chega ao governo. Né? Para vocês terem ideia de como a situação é penosa para quem não é da extrema-direita, há alguns anos atrás, deixa eu ver aqui mais precisamente quando foi, no dia 2 de maio de 2014, a extrema-direita ucraniana ataca a sede da central dos sindicatos. Seria uma espécie de CUT ucraniana. E mais de 200 pessoas foram mortas. Né? Foi um atentado gigantesco. 200 foram feridos, né? Mortos mesmo foram 42. Isso mostra a perseguição que os setores que não são da extrema-direita vêm sofrendo na Ucrânia. Existem regiões na Ucrânia
é onde a maioria da população é russa. Devido à integração, né? Eles fizeram parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então houve muita migração de um lado para o outro. Tem muito ucraniano que mora na Rússia e tem muito russo que mora na Ucrânia. Mas tem duas regiões que são onde eles são maioria, né? Por exemplo, a região da Crimeia, né? E essa é uma região que foi ocupada pelos russos, né? Os russos, mas por que os russos ocuparam? Claro que tem aí uma disputa geopolítica, né? Militar, mas muito para proteger essa população russa que vinha sendo massacrada pelos ucranianos de extrema direita. Então você tem justificativas do ponto de vista da segurança nacional russa, de não poder deixar que a Ucrânia instale bases de mísseis no seu território, porque isso fica muito perto de, por exemplo, da sede do governo russo, que é em Moscou. Ao mesmo tempo você tem defesas de populações russas que moram na Ucrânia. Então, e você tem aí a extrema-direita muito ofensiva. Então você tem um quadro, não quero aqui defender nem dizer que o Putin é nenhum santo, que não o é, né? Putin também, vamos parar com essas ilusões, Putin não é uma pessoa de esquerda, muito pelo contrário, né? Putin é um homem da direita, né? Mas que está ali defendendo a possibilidade de vir uma grande intervenção sobre a Rússia através de mísseis teleguiados, enfim. Muito bem, esse é o quadro, e aí é onde é que a gente entra, Brasil, China. Como eu falei antes, eles são um dos grandes produtores de petróleo e gás, e também de cereais. Óbvio que se tem retaliações europeias reduzindo as compras russas, os russos vão procurar outro comprador, e esse comprador tem sido a China. Lembrem-se, entre China e Rússia, você tem uma série de países no meio, mas você tem uma continuidade territorial. Existe um projeto chamado Rota da Seda, que é um projeto de integração econômica, através de ferrovias e de acordos comerciais, onde os dois maiores parceiros da Rota da Seda são China e Rússia. As duas economias têm tido o cuidado o tempo todo de buscarem ali complementaridades, uma se integrar com a outra. Esse quadro pode representar o fim da hegemonia dos Estados Unidos, porque você junta duas potências, né? Potências do ponto de vista de militar, potências do ponto de vista de produções de alimentos, de combustíveis, tecnologia. A Rússia continua sendo um grande produtor de tecnologia, pelo menos no setor militar. A China não, já é um produtor de tecnologia em todos os setores. Então, a junção desses dois países move todo o papel que os Estados Unidos jogou do pós-Segunda Guerra em diante, de serem ali os hegemônicos no mundo. Muito bem. Onde é que o Brasil entra nisso tudo? Já falamos dos reflexos disso, né? Na produção mundial, nos impactos que isso tem sobre preços, né? Falta entender a questão diplomática. O Lula tem feito apelos à paz, tem se colocado, tentando se colocar como mediador dessa paz, né? Que é um papel importante para o Brasil ocupar, porque o Brasil vem lutando para ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, que é a instância máxima da ONU, né? E para isso o Brasil precisa mostrar protagonismo na cena internacional. E nada melhor do que mediar um conflito dessas proporções, que já dura mais de um ano, para mostrar a viabilidade do Brasil, visto que o Brasil tem população, tem um PIB importante,
teve uma participação importante na Segunda Guerra Mundial, né? Estar assentado no Conselho de Segurança da ONU está muito ligado a isso, aos países que realmente tiveram peso na luta contra o nazifascismo. Muito bem, então o Brasil atende uma série de requisitos, falta ele ganhar mais protagonismo internacional. E aí o Lula mira exatamente nisso, e como o Brasil tem uma tradição de não fazer guerra com seus vizinhos, de resolver de forma diplomática as suas questões, tirando ali a Guerra do Paraguai, nós nos colocamos na cena internacional como mediadores. É isso que o Lula vem tentando fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre uma pressão. Eu falei aqui no programa anterior, né, as relações sino-brasileiras, Brasil-China, né, elas são muito pressionadas pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos percebem a perda de proeminência no mundo e sabem que o grande adversário deles é essa aliança China-Rússia. E aí eles pressionam o Brasil, por exemplo. Nós estamos aí discutindo a internet mais adiante, o 6G, né? O secretário de Comércio Exterior norte-americano esteve no Brasil há 2 anos atrás, né, fazer 3 anos, exigindo que o Brasil utilize o padrão norte-americano, compre os produtos para instalar 6G nos Estados Unidos, que não aceitam a vitória da China nessa concorrência. Então, percebem o grau de pressão que está envolvido nas relações Brasil com os Estados Unidos, Brasil-China, o Brasil no meio. E o que isso tem a ver com esse conflito? Tem a ver com esse conflito porque os chineses são o principal parceiro russo, são quem tem dado apoio aos russos. Os russos agora conseguiram também muito apoio do Irã. O Irã tem enviado, o Irã desenvolveu uma tecnologia bastante importante em drones militares, e aí tem exportado drones para os russos. O Irã também é um importante jogador na cena mundial quando se trata do mercado de petróleo. Então tem aí outros elementos. Mas esse elemento afeta o Brasil, e eu acho que de uma forma muito drástica, que eu não vejo nenhum analista falando, que é muito simples. Quem foi o fiador da eleição do Lula? O fiador da eleição do Lula se chama Biden. Lembrem-se, o governo americano mandou recados seguidos, inclusive o próprio presidente norte-americano falou sobre isso, exigindo respeito ao resultado eleitoral, o que travou um possível golpe. A gente teve ali, né, no começo do ano, mas era uma coisa que chegava a ser hilária, né? Eles invadiram o Congresso, invadiram o Supremo Tribunal Federal, invadiram o Palácio, mas você não tinha tropas, né? Você tinha pessoas, né? Mobilizou, mas as Forças Armadas não se mexeram, o que esvaziava a possibilidade daquilo se sustentar. E por que elas não se mexeram? Basicamente porque o governo Biden exigiu respeito às eleições. Militar brasileiro só sai do quartel sem autorização dos Estados Unidos para pintar calçada, para pintar meio fio. Fora disso, eles não fazem nada, né? Então, esse quadro se repetiu. Na América Latina é sempre assim. Golpe militar só ocorre com o apoio do Departamento de Estado norte-americano, que é quem cuida da política externa norte-americana, né? Então, esse é o quadro. O Lula deve, de alguma forma, tem como fiador da sua vitória. A vitória foi dele, méritos da organização dele, do partido dele, da frente que ele constituiu, mas ter tomado posse, o fiador foi o governo norte-americano. E agora, como ficar contra os Estados Unidos? Então, o governo Lula acaba tendo que... parece aquele jogo de bambolê, né?
ficar o tempo todo ali para um lado e para o outro. Apesar dele o tempo todo dizer que é a favor da paz, mas ele não pode também fazer críticas, por exemplo, ao cerco que os russos vêm sofrendo, né? Se instala bases em todas as fronteiras russas, os russos vão ter que tomar alguma medida. Isso é uma questão de segurança nacional. Sobre isso, o Lula não pode muito se mexer, se pronunciar, ser claro com relação a isso, porque senão ele ofende os fiadores da sua eleição. Então, esse é o quadro que envolve aí economia, política, relações internacionais e que liga Ucrânia, Rússia, China, Brasil e Estados Unidos. É um quadro mais completo do que o que a gente tem visto por aí. Em geral, você fala disso de forma seccionada. Eu tentei fazer uma coisa global para que a gente tenha uma ideia do todo. Então é isso. Agradeço aí os nossos internautas pela atenção e semana que vem voltamos aqui com novidades da semana para a gente analisar. Um abraço.